Você acha que nós somos naturalmente egoístas? Que nós somos geneticamente programados para ser egoístas? Tem um tópico muito interessante em evolução, e aí entra na psicologia evolucionista, que é na ideia de estudar o comportamento mesmo, usando a evolução, que é básico, né, uma questão biológica básica, que é o gene egoísta. O gene egoísta é muito interessante, um termo que o Richard Dawkins usou, e ele falava de um gene que ele programa, ou ele trabalha em prol da sua perpetuação. Então nós temos genes egoístas, eles querem ser passados para frente. E eles nos programam, então no nosso comportamento em parte ali, a base é uma programação biológica, através do código genético, que foi resultado de processo de evolução por muito tempo, e ainda é, claro, mas falo muito, muito tempo mesmo, questão de milhares, milhões de anos. Então você pensa assim, o gene é egoísta, então as pessoas são egoístas. E eu vi isso recentemente, alguém falando sobre a própria vida, relatando alguma coisa, e falando da atitude dela, que ela era egoísta, porque era uma coisa que estava no gene e tal. E parece que é uma questão muito comum as pessoas entenderem assim. Eu já vi outras vezes também. E é um tópico, assim, muito interessante. Inclusive, você gosta de psicologia evolucionista? Eu gosto, né? Mas eu quero dar esse feedback também. Você gosta? Fala comigo, troca ideia. Fala, eu gostei dos tópicos lá de psicologia evolucionista. Porque para eu falar dos temas também depende de você ter interesse, né? Senão eu não vou falar sozinho se ninguém quiser saber. Então tem o gene egoísta. E aí somos egoístas? Não é bem assim. Porque o gene, ele é uma construção. Primeiro, né, antes de tudo, essa ideia da determinação genética, ela não é bem assim. Na verdade, nosso comportamento é uma interação entre a programação genética e a nossa vida, o ambiente atual. Então, depende da vida da pessoa. Então, por exemplo, o que a pessoa aprende ao longo da vida vai interagir com as predisposições genéticas e daí você tem um comportamento. Aí tem um gene egoísta. Só que nem na base a gente é programado para ser egoísta por causa do gene egoísta. Pensa, um exemplo muito simples. O gene quer passar para frente. Como que ele passa para frente? Com você tendo filhos. E aí o gene se perpetuou. Só que o que é você cuidar dos filhos? Isso é egoísmo? Você cuidar dos filhos? Tem todo um debate terminológico e tudo mais. Você pode abrir muito para discussão. Mas pensa assim. Naturalmente a gente entende o quê? Que uma pessoa que cuida dos outros, que ajuda os outros, é altruísta. E você pode não pensar na sua família, você pode pensar, egoísmo do mesmo jeito. Você pode pensar no seu grupo, em você favorecer pessoas próximas. Então, isso favorece você ser altruísta. Vamos considerar aqui que isso é altruísmo. Não vamos discutir muito aqui. Você ajudar pessoas, você ajudar a sua família, por exemplo, é uma forma, a sua prole é uma forma de você passar o gene. Isso é altruísmo. E até você, sei lá, ajudar pessoas familiares próximas também. E tem uma questão interessante disso, né? Que as pessoas são mais dispostas, têm mais predisposições naturais para ajudar pessoas que compartilham uma certa carga genética. Então, por isso as pessoas vão ter mais predisposições naturais. Lembra que não é determinação, mas predisposições para ajudar filhos, por exemplo, né, irmãos, do que primos distantes e etc. Porque o compartilhamento de material genético vai ficando menor. Então, quer dizer, os genes egoístas, para eles cumprirem, entre aspas, o que eles querem, que, enfim, a gente está atribuindo um atributo, colocando um atributo humano numa coisa que não tem esse desejo, né, como a gente tem. Mas ele está fazendo pessoas altruístas para ele se perpetuar. Então, quer dizer, não é porque nós temos genes egoístas que nós somos egoístas. É uma questão de categoria. Uma coisa é o pool genético, uma coisa é a configuração do seu código genético, outra coisa é o comportamento que tem a base lá. Então, o comportamento vai ser resultado de um monte de coisas
que obviamente tem a ação do gene, mas não só. E mesmo com a tendência do gene, a gente pode ser altruísta. Curioso, né? Eu acho que isso é bom porque a gente consegue entender melhor as coisas, obviamente. Só que também entender para isso não virar uma justificativa, porque às vezes a pessoa pode entender, não, a natureza é assim, então logo foda-se, eu vou ser assim. Né? Se o gene é egoísta, eu vou ser egoísta. Se a gente tem tendências para ser violento, eu vou ser violento. E aí é outros problemas também, que é, por exemplo, falácia naturalista, se achar que o que é natural é bom ou desejável. Também não é, sabe? É outras questões. Mas me conta, você gosta de psicologia evolucionista, esse tipo de coisa. Eu vou colocar embaixo os links para redes sociais e tudo mais. Você pode entrar em contato comigo e falar comigo. Troca ideia mesmo, manda uma mensagem lá no Instagram, lá na mensagem direta. Fala, cara, gostei do vídeo da psicologia evolucionista, sei lá o quê. Vamos trocar ideia porque eu preciso do feedback para saber. Eu gosto do tema, mas se você gostar também, melhor ainda. Então é isso aí, tamo junto, um abraço.